Bom, boa noite a todos. Eu sou a Lívia, eu sou aluna da Humanitas. Eu vou iniciar a nossa apresentação sobre os desafios nutricionais no ambiente espacial. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do contexto, né, que a gente encontra nesse ambiente espacial, que é com a gravidade reduzida, então tem impacto tanto na locomoção quanto na saúde dos astronautas. As temperaturas, elas são extremas, então os alimentos eles necessitam de uma proteção térmica, porque alguns, né, nutrientes eles perdem a sua biodisponibilidade, a sua atividade biológica quando eles são expostos a uma temperatura muito alta, muito fria. Eu tenho a ausência, né, de atmosfera, então eu tenho um impacto em como esses alimentos eles serão produzidos lá, ou então na proteção dos suprimentos. E eu também tenho a radiação solar, né, que é uma ameaça tanto para os alimentos quanto para a saúde da tripulação. Portanto, né, como eu tenho todos esses desafios, essas consequências negativas, é necessário que eu desenvolva um sistema alimentar. Então, né, para qualquer sistema alimentar espacial, eu tenho alguns critérios básicos que eu preciso estar atendendo. Dentro desse sistema é necessário segurança, então os alimentos eles têm que ser livres de riscos microbiológicos, físicos ou químicos, tanto para a saúde dos astronautas quanto para o ambiente. Em termos de nutrição, eu preciso de uma adequação de macro e micronutrientes, eu também preciso evitar a toxicidade desses nutrientes. Eu tenho a usabilidade, então o alimento ele tem que ser de fácil e rápido preparo ou ele tem que ser fácil de ser produzido no local. Eu preciso fazer a minimização de recursos, então todos os recursos que eu vou usar, como energia, equipamento, água, o volume, e todos os resíduos que eu vou produzir, eu preciso que eles sejam planejados dentro das restrições da missão e dos recursos que eu tenho disponível no veículo. Eu preciso que esse sistema ele seja confiável, então, se eu perder qualquer outro sistema dentro do veículo, pode ter um efeito catastrófico. Então, eu preciso que tanto os alimentos que estão crescendo em situ, eles estão crescendo adequadamente, os equipamentos, eles estão em bom funcionamento, todos esses sistemas, eles necessitam ser validados antes, né, por simulações do ambiente de voo espacial. Eu também preciso garantir uma variedade, né, dos alimentos, então o tipo, a textura, o sabor dos alimentos, eles devem ser incluídos, devem ser analisados. As embalagens, como que eu vou ter essas embalagens, como que vão ser feitas, pode ser necessária, né, para evitar a fadiga do cardápio. A palatabilidade, eu preciso que esses alimentos eles sejam palatáveis, porque senão os astronautas acabam não consumindo quantidades adequadas devido a um gosto que não é bom. Além disso, os alimentos eles precisam ser estáveis. Então, por exemplo, para missões para Marte, é exigido que pelo menos eles sejam, que eles durem por pelo menos 5 anos. Então, dentro desse sistema alimentar, pode passar, Marta. Eu tenho todo esse sistema para que eu atenda recomendações nutricionais específicas para a alimentação dos astronautas, que são o conteúdo, né, dos principais nutrientes essenciais, eles devem ser equilibrados. O valor, preciso de alto valor energético, o peso e o volume da comida espacial devem ser diminuídos. A comida deve ser resistente à temperatura e à exposição mecânica, deve ter vida útil longa. A comida deve ser fácil de comer, deve ter sabor tradicional. A quantidade de desperdício tem que ser minimizada e as manipulações tecnológicas necessárias para tornar a comida espacial pronta para comer têm que ser simples. Pode passar, Marta. Então, sobre esse sistema alimentar, se ele for inadequado e associados a outros fatores de risco da missão, por exemplo, inadequação da ingestão ou fatores psicológicos, eu posso ter um resultado, a desnutrição ou a diminuição da performance da tripulação. Então, a gente elencou alguns desafios nutricionais que a gente vê, né, nesse contexto espacial, como, por exemplo, manter, né, essa dieta equilibrada, respeitando a individualidade de cada um. Então, tem quantidade de macronutrientes que são específicas, né,
que eu devo seguir, e micronutrientes também têm necessidades específicas, mínimas para cada pessoa. Então, eu tenho o impacto da gravidade, né, da microgravidade, que vai causar perda óssea muscular, alterações no metabolismo e no apetite. Eu tenho o impacto da radiação, que afeta a biodisponibilidade de nutrientes, a cognição e o comportamento, além de precisar de alimentos que devem ser preservados por um período longo, sem que ele perca os nutrientes. Também tem as questões do abastecimento da nave, né? Pode passar mais. Então, dentro desses temas, desses desafios que a gente elencou, o primeiro tópico que a gente vai discutir é sobre a radiação. Então, o sistema, né, que vai ser afetado é o sistema nervoso central, porque é o estresse oxidativo, tanto citocinas inflamatórias e o aumento da barreira hematoencefálica pode causar uma neuroinflamação, uma deficiência de nutrientes no cérebro que afetam a cognição e o comportamento dos astronautas. Então, é proposto que alguns compostos bioativos, como resveratrol, antocianinas, hesperidina, curcumina e algumas vitaminas que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, elas possam atuar em qualquer uma dessas vias. Então, ela vai minimizar a neuroinflamação que foi causada pela radiação. Pode passar, Marta. Além disso, foi proposto alguns conceitos sobre nutrição radioprotetora. Eles foram desenvolvidos, né, e estão sendo trabalhados para serem introduzidos na dieta dos astronautas. E alguns pontos chaves, né, que foram formulados são que essa alimentação deve ter um alto teor de proteínas animais, cumprindo que seja os requisitos de proteína total e que a proporção de proteína animal para vegetal seja de 1:1, que ela atenda aos requisitos da proporção de gorduras vegetais para gorduras animais, de 1:3. Eu posso adicionar gordura de laticínio, alimentos ricos em beta-caroteno, óleo de girassol, nozes e chá de rosa mosquita, porque eles melhoram a defesa antioxidante do corpo. As vitaminas C e A e o beta-caroteno eu preciso aumentar em 2 vezes o que é a necessidade fisiológica, e a vitamina E em 3 vezes. Eu também posso adicionar vitaminas do complexo B, porque elas vão interferir no metabolismo de aminoácidos que têm enxofre e histamina e apresentam um efeito radioprotetor. A B6 também, que é fonte de enxofre, e a B1, que potencializa o efeito radioprotetor de outros nutrientes. Pode passar, Marcos. Além disso, eu tenho que adicionar iodo orgânico, né, como componente dos alimentos. As fontes são frutos do mar, algas e peixes, para evitar, né, algumas alterações da glândula hipófise e da tireoide. Eu também adiciono fibras dietéticas que são ligadas a radionucleotídeos e aos produtos tóxicos de radiólise, então acelerando a remoção do corpo. Eu posso enriquecer essa dieta com potássio e sais de cálcio, porque esses minerais contribuem para a remoção da radiação do corpo. E eu posso adicionar a pectina, que é uma fibra insolúvel, para a absorção de toxinas exógenas e endógenas, e sais de metais pesados, e para a remoção de nucleotídeos. Então, esses critérios foram propostos visando que quando tem um aumento da radiação na tripulação, eu posso estar utilizando, né, desenvolvendo produtos para diminuir esses efeitos. Alô? Vocês me escutam? Sim, pode continuar. Ah, tá certo. Eu vou comentar então um pouco sobre alguns outros fatores que podem influenciar em alguns no dia a dia dos astronautas e que alguns desses fatores vão influenciar também na absorção de alguns nutrientes vindos da alimentação. A microgravidade ela vai acabar afetando diversos sistemas do corpo de formas diferentes. Eu vou destacar aqui a perda do volume ósseo e da densidade óssea e perda de massa muscular, e também
influências no sistema gastrointestinal como uma das principais efeitos que a microgravidade pode causar no corpo. Pode passar, Marta, por favor. Comentar brevemente sobre perda óssea e perda muscular, que boa parte é por conta da microgravidade, principalmente por conta de estarmos num ambiente com baixa gravidade. A falta do estresse mecânico nos ossos acaba desencadeando um desbalanceio das células que fazem a manutenção óssea, os osteoblastos e os osteoclastos. Um é para a produção de matriz óssea, os osteoblastos, e outro para fazer a digestão de matriz óssea velha. E muita parte dessa densidade óssea ela também é influenciada por vitaminas e minerais que podem ser provenientes da dieta. Estou destacando o cálcio e a vitamina D. E a deficiência deles pode acarretar vários problemas, como osteoporose, eventuais fraturas, dependendo da situação do espaço. A perda muscular também é algo que pode acabar ocorrendo com os astronautas, principalmente a gente tem uma atrofia por conta da diminuição do uso realmente dos movimentos musculares por conta de estarmos num ambiente com baixa gravidade, e também isso pode ser influenciado pela baixa ingestão proteica dos alimentos. Então, como a Lívia comentou, tem que existir um balanceio energético para micro e macronutrientes para que tudo seja suprido de forma necessária. Pode pular, por favor, Marco, pro próximo. Agora, as alterações da absorção no sistema gastrointestinal, que eu acho que é uma das que influencia bastante na, no quantos micro e macronutrientes o corpo vai conseguir absorver por conta de estarmos num ambiente de microgravidade. Existem três fatores que podem acabar diminuindo essa ingestão, essa absorção de nutrientes. Um deles é a parte do fluxo sanguíneo, que foi comentado na outra palestra, que por conta dele estar direcionado mais para a parte superior do corpo, acaba tendo essa dificuldade nos nutrientes. Temos também que o ambiente de microgravidade acaba diminuindo um pouco os movimentos peristálticos, e ele também vai influenciar e alterar um pouco a microbiota do trato gastrointestinal. E aí isso pode implicar em dificuldades nas quebras e absorções de alguns nutrientes. Aí eu destaquei alguns nutrientes que são importantes Pode voltar lá, Marta, por favor, rapidinho. Obrigado. Eu colocaria a vitamina D e o cálcio como grandes nutrientes importantes, vitaminas e minerais que são essenciais para fazer a manutenção da densidade óssea, para evitar essas fraturas. O cálcio também é super importante, tanto para a parte óssea quanto para a parte da própria fisiologia muscular, auxiliando nas contrações musculares. E a deficiência desse cálcio pode acarretar numa diminuição, numa deficiência desse sistema e afetando esse processo. Tem o ferro também, que sofre grande alteração e concentrações no corpo por conta da microgravidade. A deficiência dele pode acarretar em anemias e pode influenciar também no transporte de oxigênio. A vitamina B12 também sendo uma das vitaminas que pode acabar sendo essencial pela deficiência, gerar uma série de problemas neurológicos, influenciar na anemia também, poder gerar fadiga ou cansaço. E pode pular, Marta. Existem alguns outros minerais que também são afetados pela microgravidade, muito a questão de absorção e excreção deles, que vão alterar algumas atividades celulares, alguns processos como o magnésio e o zinco, que são importantes e que também podem ser suplementados pela alimentação. Então, são importantes que podem
ser de grande auxílio nas missões com a adição desses micronutrientes na alimentação, por serem importantes em vários processos celulares e ajudando em algumas atividades enzimáticas. Pode. Bom, boa noite, pessoal. Falar um pouquinho agora da logística, que é uma parte bem complexa de como tudo funciona. Tá dando para me escutar aí? Todo mundo me ouve? Sim. Legal. Tá. A logística é uma parte muito complexa de como os astronautas vão fazer toda a alimentação, né? Como vai ser armazenado, como isso vai ser levado para o espaço, como lá eles vão conseguir reutilizar e reciclar tudo. Então, é uma logística muito grande de estoque. Pode passar aí, por favor. Obrigado. As condições de armazenamento. Gostaria de falar um pouquinho das condições de armazenamento. Elas vão ser essenciais para o envio das missões espaciais e elas vão ser planejadas muito antes para garantir segurança, durabilidade, qualidade nutricional e, acima de tudo, ela tem que ter praticidade. A gente tem como principal aí no começo a proteção contra o ambiente espacial, como eles já falaram, a gente tem a microgravidade e a radiação. Então, com a microgravidade, esses alimentos têm que ser embalados de uma forma que seja fácil dos astronautas conseguirem se alimentar, né? Não pode ter vazamento de partículas. Por exemplo, quando você vai beber água numa microgravidade, se você tem, por exemplo, uma garrafinha de água convencional ou algo como um copo, você coloca a água e ela vaza, ela extravasa, e fica aquelas gotículas voando. Então, eles fazem embalagens que têm bico, dispersor, algo do tipo. Da radiação, tem algumas embalagens especiais que são feitas para proteger os alimentos contra a radiação cósmica, e isso facilita também. Aí tem os processos para maior durabilidade, a gente tem três principais, que é o liofilização, que é quando eles removem a água por sublimação, e isso também, além de diminuir peso, aumenta a vida útil do alimento. Tem a termoestabilização, que é quando o alimento ele vai ser aquecido em altas temperaturas, e isso faz com que tenha uma esterilização de todas as partículas e todos os micro-organismos. Todos não, né? Mas a maioria, eles preferem que tenha uma esterilização, mas nem sempre é possível. E tem a irradiação, que alguns alimentos eles vão ser submetidos a radiações para poder fazer com que tenha a diminuição do número de micro-organismos ou até zerar o número, gerando uma esterilização. E tudo isso é para que tenha maior durabilidade. A gente tem também o controle térmico, então, temperatura ambiente. Muitos alimentos que eles vão ser processados ali, não vai ter formas de aquecê-los lá ou de manter eles numa temperatura mais baixa, então eles são feitos para estar em temperatura ambiente. E tem o isolamento térmico, que recentemente, a imagem que eu coloquei aí são as geladeiras que são usadas no espaço, né? Então eles usam essas caixas para fazer um isolamento térmico. E tem alguns alimentos agora que estão sendo levados que são mais sensíveis à temperatura, então eles vão poder ser armazenados aí e vão estar mais estáveis durante todo o processo e viagem. Pode passar isso. Aí tem as embalagens especiais. Das embalagens especiais, a gente tem os materiais, né? Então a gente tem o material hermético, que são quando o alimento vai ser embalado a vácuo. E aí eles vão ser resistentes à contaminação e também preservam o frescor do alimento. Formatos funcionais, então é aquilo que eu tinha falado também, as embalagens vão ser projetadas para facilitar o consumo na microgravidade, então vai ter válvula para beber, vai ter dispensador. Vida útil prolongada. Então, a gente tem dois tópicos na vida útil. A validade, como a Lívia tinha falado no começo, eles têm que ser planejados para durarem de 1 a 5 anos. E o valor nutricional. Não adianta você ter um alimento em quantidade se ele não tem um valor nutricional adequado. Então, o alimento não pode ter só carboidrato, ele precisa da proteína, assim como os outros grupos já falaram, o músculo, a musculatura é muito importante. E considerações práticas e psicológicas, que é a variedade, então o menu ele vai ser, eu li em um artigo que meses antes os astronautas se reúnem, eles vão e selecionam os tipos de alimentos, verificam o sabor e cada astronauta monta praticamente o seu cardápio. E a facilidade de preparo. Não pode ser nenhum alimento difícil de preparar, então tudo isso é pensado antes. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre o custo por quilo de carga.
Eu fui pesquisar um pouco sobre a logística, e a logística é muito complicada, muito complexa, tem muita coisa a se falar sobre ela, e aí eu peguei alguns das missões que foram mais utilizadas. Então aí a gente tem o Falcon 9, Starship e o SLS, que é o Space Launch System. São três foguetes que foram utilizados e cada um tem um valor de para construção. Cada um utiliza de um valor por quilo. Cada um tem uma capacidade de combustível. Então, assim, eu trouxe um pouco de cada um dos foguetes. No Falcon 9, a gente tem que ele é parcialmente reutilizável. Então, o custo dele por quilograma sai mais ou menos 2.270 dólares a 4.800. No Starship, ele já é projetado totalmente para ser reutilizável. Então, ele vai ter um custo menor por quilo. Aí vai ser 13 dólares mais ou menos o quilo. Por quê? Ele sendo reutilizável, o valor da construção do foguete, ele é diluído por todos os lançamentos. Então, ele tem a capacidade aí de 150 toneladas e estimativa de mais ou menos de 2 milhões por lançamento. Tem o Space Launch System, que ele é um pouco mais caro, ele é utilizado mais para missões de exploração espacial profunda, assim como a doutora Adriana falou na apresentação dela. A gente tem tipos de missões. Então a gente tem missões para LEO, que é a órbita mais baixa da Terra, a gente tem missões que avançam um pouco mais, e é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Hoje em dia, os projetos futuros, eles têm a tendência de serem foguetes que podem ser reutilizados. Então, isso reduz o custo. Mas, por exemplo, o Space Launch System, ele é um foguete que vai ser utilizado em missões mais profundas. Então, você necessita mais de combustível. Pode passar, por favor, o slide, Marta? Você precisa mais de combustível. E aí é aí que a gente entra no custo por quilo de carga relacionado ao combustível. Quando você tem para fazer uma missão mais profundamente no espaço, você tem que pensar que o peso que você tem no foguete ele é o mesmo, independente para onde você vai. Então, assim, esse foguete aguenta 150 toneladas. Tem que pensar que você tem que contar o quanto de combustível vai ser utilizado. Algumas coisas influenciam nesse peso. No peso do combustível. Então, se o combustível vai ser mais barato, então é o RP1. Se o combustível vai poder, se esse combustível causa mais eficiência na hora da queima, na combustão, então ele consegue utilizar menos peso de combustível, mas tem uma mesma eficiência na hora de fazer o lançamento. Então, assim, tudo isso conta. E eu acho interessante falar disso, que era o ponto que eu queria chegar, que é porque o que na verdade é assim, o ponto que eu queria chegar era o peso do foguete não vai mudar, o valor não vai mudar. Então, por exemplo, uma missão mais profunda, como você faz com comida? Se é uma missão para ir para Marte, você precisa de muito mais combustível, o peso continua o mesmo. Como que você faz para fazer uma alimentação da tripulação que está lá, se você agora pode levar menos comida? E aí que a gente entra na parte do cultivo. A gente foi pesquisando um pouco sobre o cultivo no espaço e eu achei um artigo super interessante que fala sobre a área necessária para a tripulação. Nesse estudo, é um estudo publicado pela ARXIV, e estimou que uma tripulação de 500 pessoas seria necessária aproximadamente 0,45 quilômetros quadrados de área cultivada para suportar, para alimentar essa tripulação. Isso equivale a mais ou menos 900 metros quadrados por pessoa. É muita coisa. E aí, nesse estudo, ele sugere o uso de técnicas avançadas para reduzir significativamente essa área para 10 metros quadrados por pessoa. E aí, quais são essas técnicas? A gente foi pesquisando ainda mais como são utilizadas essas técnicas. E aí tem dois tópicos que são os mais importantes. O primeiro, eficiência das técnicas de cultivo. Então, tem alguns métodos que são utilizados recentemente, que estão sendo estudados também, a aeroponia e a hidroponia. E aí isso vai permitir que você tenha um cultivo vertical e não mais horizontal. E aí vai ser mais eficiente, reduz espaço e também reduz a área necessária por pessoa. Tecnologias de suporte. Então, a gente tem avanço aí da iluminação, controle ambiental, reciclagem de nutrientes, e aí não tem um consenso ainda das estimativas, mas toda a parte da inovação que está sendo, tá sendo, implementada nessa parte do espaço.
Pode passar, por favor. Aqui, chegamos num estudo aqui, que ele é um estudo que chama Intercropping on Mars, a Promised System to Optimize Fresh Food Production in Future Martian Colonies. Então, ele é um estudo que fala sobre como a gente melhoraria um cultivo numa colônia em Marte. E nesse estudo, ele explora vários métodos inovadores para melhorar a produção de alimentos tem vários experimentos de sistemas agrícolas sustentáveis, então vai ter cultivo em microgravidade, uso de biotecnologia para adaptar as plantas ao estresse de baixa gravidade e radiação. E nesse estudo ele falava bastante sobre escolha de plantas que têm maior valor nutricional e que necessitam de menos área para crescer e tal. É um estudo bem legal, ele é bem complexo, não dá para trazer ele todo aqui. Eu deixei aí embaixo e pode passar, por favor. E aqui a gente traz um pouco sobre as soluções para uma base lunar sustentável, pode ser uma base em vários lugares. Então a gente tem agricultura espacial, como eu falei, as técnicas, hidroponia e aeroponia, sistemas fechados, então os biofiltros e reciclagem de água, impressão 3D de alimentos, como eu tinha falado anteriormente, e a produção local de proteínas. Eu gostaria de trazer uma informação nova aqui também. Pode passar, por favor. Que é sobre a Air Company. Na verdade, nova mais ou menos, né? Ela é de 2019 e anda sendo estimulada e melhorada, que é uma inovação que é relacionada à reciclagem de dióxido de carbono. A Air Company, que é uma empresa de Nova York, no Brooklyn, ela é uma pioneira, ela faz uma reciclagem de dióxido de carbono, e tudo isso começou com ele, com o bioengenheiro, né? Se eu não me engano, ele é bioengenheiro, e tudo isso começou com ele fazendo essa conversão de carbono para produzir álcool de alta pureza, e aí era utilizado em combustível de aviação, perfume e vodka. E aí teve o Deep Space Food Challenge, que foi um desafio patrocinado pela NASA, e fez com que ele levasse a modificação dessa fórmula, e aí começou a ser feita a produção de proteínas, carboidratos e gorduras comestíveis a partir do mesmo sistema, e aí a intenção é que isso comece a ser utilizado para os astronautas, né? Pode passar. Aí, a gente tem os benefícios do futuro sustentável. Então, autonomia, missões prolongadas, então também vai causar, essa autonomia vai fazer com que a gente consiga missões mais prolongadas. Tudo isso que a gente aplicou aqui pode ser aplicado na Terra e exploração interplanetária. Você quer falar aqui, Marta, ou quer que eu fale para você começar? Pode ser? Pode falar, então. Esse é o grande desafio. Nós vamos dar continuidade aqui ao grande desafio em relação aos próximos passos. Então, nós temos uma pirâmide aqui, nós já abordamos esses 3 pontos, né? O impacto psicológico, a segurança alimentar e esse desenvolvimento acelerado que se faz necessário, né? Que vai exigir, assim, o maior desenvolvimento tecnológico, mas também uma maior interação é, interprofissional, né? Para que a gente possa promover estudos, pesquisas, tanto nas estações análogas, mas também fazendo revisão de literatura. E em relação à base dessa pirâmide, em relação aos impactos psicológicos, eu queria trazer algumas informações, já foi falado muita coisa, já foi trazido muitas informações, mas o desafio é superar esses impactos, né? Pensando numa viagem com tanto tempo de duração como a viagem para Marte. É importante pensar nesse planejamento nutricional, como foi falado, na rotina estruturada, no suporte psicológico contínuo, e eu gostaria aqui de reforçar a importância da telemedicina, do telemonitoramento, na, na, na base, né, na ISS, o suporte psicológico ele é contínuo, e então aqui nessa imagem ao lado nós temos a astronauta tendo um acompanhamento, né, por telemonitoramento, diário, contínuo da questão psicológica mesmo dos tripulantes. A variedade dos alimentos, as atividades recreativas e o monitoramento contínuo. Em relação à segunda parte, né, da pirâmide, que é o nosso desafio, é garantir uma dieta completa a partir de todos esses conceitos e pesquisas que já foram apresentadas, pensar na segurança, né, desses alimentos, pensando na situação
da realidade em Marte, em especial, eu queria trazer um desafio aqui, um olhar para que nós pensemos juntos, é sobre os alimentos frescos, né, em forma natural, porque a Deep Space Food Challenge, como o Enzo já mencionou, ela tem trazido, patrocinado aí pela NASA, desafios que envolvem estudantes, faculdades, que tragam respostas, resoluções tecnológicas mais acessíveis. Eu queria citar um exemplo de estudantes do ensino médio, nós temos vários adolescentes aqui presentes, do SESI, da Vila Canaã, de Goiânia, eles criaram um chiclete à base de pimenta, porque uma das queixas dos astronautas é porque, justamente por conta dessa concentração dos líquidos devido à microgravidade, né, eles têm uma sensação de uma sinusite, isso diminui, interfere no paladar deles, e eles gostam muito de usar pimenta como condimento, eles não podem usar tanto sal, mas a pimenta é recomendada porque eles estimulam aí o paladar. E aí esses estudantes desenvolveram um chiclete de pimenta e descobriram que esse chiclete tem uma substância que estimula o sabor dos alimentos. E basta mastigar por 10 minutos antes das refeições. O efeito dura por 1 hora. Esses estudantes, inclusive, foram premiados pela NASA. Então, eu quero parabenizar, inclusive, essa iniciativa intergeracional aqui, que nós estamos participando nessa missão, porque tenho certeza que desse encontro muitas ideias e muitas reflexões e ações práticas surgirão. Pensando no desenvolvimento acelerado, um conceito também que é muito significativo para nós finalizarmos é que esses sistemas eficientes de produção e reciclagem, são na verdade, dois sistemas importantes que as missões, especialmente a NASA, tem colocado como protocolos, né, que são os SLSS, são sistemas generativos de suporte à vida e controle ambiental, mas eles precisam ser adaptados. Aqui nós estamos vendo a astronauta com todas, na base da ISS, da base lunar, com todo o aparato, com todo o suporte que ela precisa, os equipamentos que ela precisa para o aporte nutricional, mas pensando numa viagem mais distante, como Marte, eu fiz só 3 lâminas para comparar um pouquinho dos dois sistemas. Em relação ao suporte à vida, na ISS os experimentos são constantes, né? Água, alimento, oxigênio, os sistemas mesmo de suporte à vida, eles são projetados mesmo para operar na microgravidade. Em relação a Marte, qual é o desafio, né? Essa missão precisa ter uma autonomia, porque é a longa distância. Então, a produção local de água, oxigênio, através desses sistemas de reciclagem, como o Enzo bem citou, e também a própria produção de biomas é essencial. Biomassa, desculpa, é essencial. E ela tem que ser sustentável, né, por longos períodos. Então, isso vai exigir tecnologias mais aprimoradas na produção desses recursos. E em relação ao controle do ambiente, né, a ISS tem toda essa manutenção da temperatura, a umidade, a qualidade do ar, no ambiente fechado, o sistema de ventilação, filtragem, ele é projetado para lidar com esses resíduos e os contaminantes gerados até pela tripulação. Pensando em Marte, é preciso ter um controle desse ambiente, lidando com condições mais extremas, né, temperatura mais baixa, radiação, pouca atmosfera. Esses habitats devem ser altamente eficientes em termos de isolamento térmico, proteção contra a radiação, e a coleta de reciclagem novamente volta essa questão do controle do ambiente. A coleta da reciclagem de resíduos e a gestão desses recursos, ela fica mais complexa, porque precisa sustentar essa tripulação por um tempo mais prolongado. E em relação às emergências médicas, né, os protocolos de emergência eles são bem estabelecidos, mas em relação ao ISS, o acesso é mais rápido ao suporte médico, a própria evacuação em caso de emergência e a proximidade com a Terra permite uma resposta mais rápida. Já em Marte, a resposta dessas emergências é mais desafiadora devido à distância mesmo, né? Então, os protocolos de segurança devem incluir essa capacidade mais avançada no suporte médico a bordo e dos sistemas de comunicação mais robustos. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma imagem da rover, né? A Perseverance. Foi tirada agora no julho desse ano, uma selfie, na missão a Marte, trazendo aí amostras, né, do solo para identificar aí os resíduos de micro-organismos, os fósseis mais antigos, para poder fazer uma demarcação se eles são genuinamente desse solo, eles são resíduos de
outras missões, mas o fato é que essa rover tem atuado desde 2022 com qualidade e quero estimular todo mundo a acompanhar os relatórios, as informações que têm sido enviadas através dela. Quero agradecer, e essas são algumas das nossas referências apresentadas.